Boa tarde, gente, bem-vindos ao canal Luiz Oliveira Educa. Hoje vamos falar de colorimetria, uma das coisas que assusta a maior parte dos cabeleireiros, né? Ainda mais hoje nesse momento em que nós vivemos cabelos e de todas as cores. Nós temos cabelos, nós temos luzes, nós temos as mechas, nós temos as tonalizações, e todo esse trabalho envolve a colorimetria. É claro que eu jamais poderia passar para vocês isso de uma maneira muito óbvia e rápida, porque colorimetria é uma vida, né? Você vai passar a sua vida estudando colorimetria. Portanto, eu vou tirar a cada vídeo, eu vou dar uma dica sobre colorimetria. Eu vou até o meu ponto de conhecimento, ok? E vocês vão acompanhando. Se você se interessa por colorimetria, você já pode se inscrever no canal. Você pode dar aí o seu like, nos ajude a manter esse canal em pé, tá? E sempre numa crescente, para que os vídeos saiam sempre com mais qualidade e com a frequência que nós esperamos, ok? Eu pretendo gravar no mínimo 2 vídeos por semana falando de colorimetria, até finalizarmos ou chegarmos no consenso de que dá para trabalhar. Ok? Primeiro passo da colorimetria, gente, é vocês não terem medo. Se você tiver medo, se você tiver dúvida, você não vai conseguir trabalhar com colorimetria. Por outro lado, você só vai aprender a colorimetria fazendo a colorimetria. Então você tem que fazer o quê? Aprender os primeiros passos, botar isso de uma forma mais prática, né, no seu dia a dia, testando, fazendo os trabalhos, analisando os resultados, anotando. Não se esqueçam de anotar. Você pode anotar, você pode usar a tabela. Quando a sua cliente chegar, não tenha receio de usar a cartela de cores, né, que você tem aí com você, ou até mesmo para quem vai fazer em casa, vai aprender alguma coisa com essa minha dica, é claro, né? Porque colorimetria, afinal de contas, aprendeu, você faz. Hoje, para não tomar muito tempo, né, para não ficar aquele vídeo super extenso, eu vou procurar falar da colorimetria, da parte inicial da colorimetria. O que seria a parte inicial? A parte inicial da colorimetria, para mim, é você conhecer primeiro os tons básicos, as cores básicas da colorimetria, ok? Ou seja, você tem que conhecer os tons fundamentais, ok? Colorimetria nada mais é do que matemática, e nós chegaremos nos próximos vídeos a ensinar essas misturas de cores, a botar essa matemática para funcionar, ok? E você vai ver que você não vai mais dispensar uma cliente sua porque você foi no teu estoque e não tinha a determinada cor, sendo que ali você tem nuances que você consegue, com muita praticidade, fazer a mistura e obter os tons. Mas enfim, isso é coisa lá pra frente, tá bom? Vamos falar então dos tons. Gente, olha, os primeiros tons, os tons fundamentais, os tons de 1 a 10, eles são respeitados de uma forma universal, ok? De 1 a 10, aqui ou em qualquer lugar do mundo, eles representam a mesma altura de tom. Embora algumas empresas tentem mudar isso, tá? Eu não vou citar nomes, né? Mais uma vez, é uma coisa que eu não gosto de citar nomes de empresas. Porém, a colorimetria em si, a genuína, é o seguinte: na nossa cartela, nós temos aqui o tom de 1 a 10, ok? Nós temos aqui de 1 a 10. No caso aqui, eles pulam o 2, mas de 1 a 10 na nossa cartela e no mundo, ok? De 1 a 10 são os nossos tons fundamentais.
são nossas cores fundamentais. De 1 ao 10 é exatamente o princípio básico para você começar a trabalhar com cor, tá? Então nós sabemos que de 1 a 10, no caso da minha cartela, tá? Eu tô aqui com uma cartela, também não vou citar nome, tá? Mas enfim, como eu falei que é fundamental, é universal, então ela serve, eu poderia estar com qualquer outra cartela de qualquer uma outra empresa aqui. Mas enfim, vamos lá. A coloração, gente, normalmente ela começa ao contrário, né? Então, o número 1 é o número mais escuro, ok? É o tom mais escuro que nós temos na coloração, tá? E aqui partimos do 1. Nós vamos de 1 a 10, tá? Onde o número 1 é o preto, né? O 2 é o castanho escuríssimo. O 3 é o castanho escuro. Veja bem, a tabela está pulando um tom, mas eu estou dando para vocês o tom que teria aqui no meu entendimento e em outras cartelas. O 4 é o nosso castanho médio. O 5, castanho claro. O 6 é o nosso louro escuro. O 7, consequentemente, nosso louro médio, né? O 8, nosso louro claro. 9, aqui varia algumas vezes na escrita, mas é o nosso louro claríssimos. E algumas empresas vendem louro super claro, louro ultra claro, mas não importa, é o 9, é o louro claríssimo. E o 10, que é o nosso último tom, ok? Ele vem aqui como um louro extra claro, ou seja, um louro super claro, perfeito? Então nós aprendemos, vocês têm que decorar isso, tá? E decorar é uma coisa, aprender é outra. Você tem que olhar no número aleatório em qualquer lugar, número 3, e pensar em colorimetria, ok? E saber que tom representa esse número 3, perfeito? Então, mais uma vez, de 1 ao 10, perfeito? São nossas cores fundamentais, perfeito? Essas são as cores. Eu não estou falando ainda de reflexo. Em se tratando de reflexo, tá? Em se tratando de reflexo, eu vou falar no próximo vídeo, porque o reflexo, ele confunde muitas pessoas, tá? Que, na verdade, cada pessoa dá um nome, mas o verdadeiro nome são reflexo, nuances, são as nuances da cor. Essa cor é o quê? Ela é um 7 isso, um 7 aquilo, é um 7 acinzentado, é um 7 dourado, é um 7 irisado, ele é um 7 acobreado, enfim. Eu prometo a vocês que eu darei uma aula bem clara a respeito de nuances. Mas vamos falar aqui a princípio da fundamental. As cores fundamentais, elas são o seguinte: do número 1 ao número 8, ela tem um poder total de cobertura de brancos, tá? Não importa a quantidade de brancos, tá? Depois nós vamos falar também sobre isso, sobre percentual de brancos, tal. Mas enfim, como a dica hoje é só a respeito dessa carinha aqui, olha, da primeira fileirinha de cores de 1 ao 10. Então, de 1 a 8 eu cubro naturalmente, sem problema nenhum, qualquer cabelo branco, tá? Salvo aqueles super impermeáveis, que aí a gente já entra com um outro trabalho, tá? Para poder fazer com que esse cabelo tenha uma aceitação em relação a essa cor. Mas aí já não seria a cor, seria o tipo de cabelo, perfeito? Agora, quando nós chegamos na altura do 8 acima, a gente já não tem uma cobertura 100%. Por quê? Porque do 8 ao 10, ele apenas vai maquiar o seu cabelo branco. Em muitos casos, na maioria dos casos, ele só maquia. Em um ou outro caso,
ela chega até a dar uma leve cobertura, porém eu não consigo entender essa cobertura como uma cobertura 100% do branco, tá? Que isso aí serve muito bem para um vídeo mais longo, para que eu possa explicar para vocês o porquê que a pessoa fala, olha, até o percentual X cobre e o percentual X para frente não cobre. Imaginem vocês, se cobre um fio de branco, vocês concordam comigo que eu teria que cobrir todos os fios? Porque a química é a mesma, o fio é o mesmo. Então depois, no outro vídeo, eu vou explicar para vocês por que essa diferença. E por que a gente vai na escala de cores e a gente encontra realmente essa diferença. Mas muitas vezes ela não está na cor em si, ela está no tipo de cabelo, que eu falarei mais para frente para vocês. Então vamos lá, gente, olha. Aparece muita gente boa falando de colorimetria, né? Vendendo cursos de colorimetria. Mas, colorimetria você só vai aprender fazendo no salão, estudando e fazendo. Eu tenho 35 anos de colorimetria. Mas se eu passar na rua e tiver alguém falando na praça de cor de colorimetria, tô eu lá ouvindo, aprendendo mais um pouco, porque tem sempre que se aprender em colorimetria. Da mesma forma que a matemática chamam de exatas, né? Mas tem coisas na matemática que eu tenho certeza absoluta que eu nunca vi e muitos também não. A colorimetria é a mesma coisa, tá bom? Mas vamos começar. Do 1 ao 10 são as cores universais, as cores fundamentais. Do 1 ao 8 eu consigo cobrir cabelo branco, beleza? Do 8 ao 10 eu consigo maquiar os fios apenas, beleza? Agora, para vocês não ficarem com tanta vontade assim, eu já vou falar para vocês dos reflexos, ok? Os reflexos, eles vão, no caso dessa cartela, eu vou até ler aqui para vocês, tá? Porque o certo é você decorar como eu te falei, ou seja, olha, o 1 é o cinza, ok? O 2 é o irisado, o 3 é o dourado, o 4 é o acobreado, o 5 é o acaju e o 6 é o vermelho, perfeito? Agora eu vou ler aqui falando na cartela para vocês verem que tem uma certa diferença, mas é um lance comercial. Então aqui eu venho, né? Nessa minha cartela eu tenho todos esses tons que eu falei para vocês e ainda tenho tom, né? Com esse surgimento muito cabelo loiro, um tom já determinado para os cabelos loiros, que seria uma nuance do pérola, que é representado aqui por um 8-9. Mas eu gostaria que vocês esquecessem desse tom 8-9. Deixa isso mais para frente. E vocês entendam o seguinte, existe também hoje uma tonalidade, uma nuance muito utilizada, que é o 7, que representa o marrom. Mas que futuramente vocês verão que esse marrom é o resultado também de uma mistura, tá, de cores. Não vou me aprofundar muito para não ficar uma coisa complexa. Então vamos aprender as cores primárias de 1 ao 10, beleza? De 1 ao 10 são as cores primárias e os reflexos de 1 a 7, que nós vamos repetir. 1, cinza. 2 é o irisado. 3 é o dourado. 4 é o acobreado. 5 é o acaju. 6 é o vermelho. Esses são os reflexos, ok? Se você pegar um tubo de coloração e tiver escrito simplesmente de 1 a 10, sem nenhuma vírgula ou barra e mais algum número, é apenas uma cor fundamental. Ela não tem nuance alguma, ela não tem nenhum reflexo. Mas se você pegar qualquer coloração e essa coloração tiver 3/5, por exemplo, você tem que saber ler essa coloração, tá? Como eu falei, 3/5, esse 5 já seria uma nuance. Se ela fosse 3/3, já seria também uma outra nuance. Se ela fosse um 7.1, seria também uma outra nuance. Então veja bem, se você decorar os números de 1 a 10
ok? Você vai aprender que é a cor fundamental. E você vai decorar também os reflexos, ok? Você vai de 1 a 7. Você vai conseguir fazer colorimetria. É lógico que depois nós vamos passar para vocês também o diagnóstico preciso, com que oxidação, com que volumagem, tá? Com qual vai ser o percentual de oxidação que a gente vai usar nesse cabelo. Vamos falar de uma forma simples. Qual vai ser o volume? 10, 20, 30 ou 40 volumes a gente vai usar para alcançar determinada cor. Isso vai entrar depois quando eu começar a falar da mistura das cores. Então, eu quero que vocês aprendam, por enquanto, procurem decorar isso aí, tá? Vocês podem conseguir na internet mesmo, tá? Uma cartela de cores explicando todas essas cores. Ah, Luiz, mas se eu for lá eu vejo um tutorial onde, na verdade, vai me dar tudo que você está falando. Perfeito. Só que aqui, gente, eu estou falando, olha, eu estou dando para vocês dicas de salão, tá? Porque você vai aprender colorimetria, mas depois você vai pegar a dica do Luiz Oliveira Educa, você vai pegar a dica do Marco Antônio de Biaggi, você vai pegar a dica do Romeu Felipe, você vai pegar a dica de todos os cabeleireiros que estão por aí dando dicas de colorimetria, e você vai criar o seu próprio sistema, desde que você não faça nenhuma bruxaria, ou seja, as misturas, aquela verdadeira mistura que não vai dar certo, ela não vai revelar a cor desejada. Por que não revela? Porque às vezes a pessoa até sabe a altura de tom, ela sabe a altura, ela sabe os tons de nuance, né, o reflexo, mas ela não faz o diagnóstico, que será no nosso próximo vídeo. Eu vou falar disso, tá? Ela não faz o diagnóstico, e esse diagnóstico é fundamental para que você alcance o tom que você leu aqui na cartela, tá? Se você leu 832, você vai partir de um determinado tom no cabelo da cliente e você vai conseguir um determinado tom também químico. Ou seja, eu posso aplicar 832 em 10 cabelos, ok? De 10 clientes ao mesmo tempo. E eu vou conseguir, nesses 10 cabelos, resultados diferentes. Por quê? Por conta da coloração? Não. Eu vou conseguir isso aí por conta da altura de tom do cabelo da minha cliente. Vocês entendem? Então não é simplesmente assim, eu vou pegar o 3 seria muito baixo. Eu vou pegar o 4/5 mega e vou aplicar em todos os cabelos e eles ficarão iguais. Não. Se fosse assim, seria muito prático, muito lógico. Então vamos fazer isso, ok? Botem a cabecinha para funcionar. Decorem de 1 a 10, ok? O que representa esses números de 1 a 10 em qualquer cartela. Na verdade, a cartela aqui, como eu falei, é universal, ok? De 1 a 10. Depois, procurem decorar os reflexos, as nuances. E depois nós vamos casar essas cores, ok? Nós vamos misturar essas cores. Aí nós vamos falar de nuance, cor com tons fundamentais e altura de tom que se quer alcançar e que oxidação a gente vai ter que usar para alcançar esse tom. Beleza? Parece complexo, mas não é. Olha, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato, tá? Vou deixar na descrição do vídeo algumas dicas. E se vocês forem fazer esse trabalho aí em casa ou no salão, tiverem dúvida, dá um toque. É só me dar um toque no WhatsApp que de imediato, se eu não responder, alguém da minha equipe vai responder para vocês, tá? Que todos eles são muito bem treinados em colorimetria, ok? E outra coisa, dá uma força pra gente, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho, porque tudo aquilo que eu postar aqui, você vai receber aí, tá bom? Até mais, até uma próxima, muito obrigado.